Estamos chegando, ó, ao vivo no Facebook, hein, na nossa live diária aqui na redação do Terceiro Tempo, direto da Avenida Paulista, e ao vivo também no YouTube, para você que nos acompanha pelo youtube.com/Terceiro Tempo TV, nas duas plataformas digitais. Nós estamos agora falando ao vivo para falar da volta do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco tem bola rolando pela Série A do Brasileirão, né? Porque o futebol brasileiro na realidade voltou na segunda-feira com Copa do Brasil, jogo atrasado, escambau a 4, teve Série B já também, jogos realizados ontem. E tem agito também na Europa, o Alisson indo para o Liverpool, a Roma parece que já aceitou lá a proposta. E tem uma famigerada reunião entre o CEO, isso aí, da CBF, Rogério Caboclo, que na verdade é o novo presidente da entidade, né? Só que ele só vai assumir no mês de abril, mas vem atuando, é claro, como manda-chuva da entidade. Tinha uma reunião marcada com o Edu Gaspar, só que ninguém sabe se essa reunião era na CBF, era na casa do Rogério Caboclo, era na casa do Edu Gaspar, era no Jockey Club, era em São Paulo, era na Venezuela, era na Tchecoslováquia. Ninguém sabe, entendeu? Então, assim, é aguardar para as próximas horas uma definição sobre a permanência ou não do técnico Tite no comando da seleção brasileira. Para analisar e discutir com você todos esses assuntos, João Antônio de Carvalho, meu parceiro de todos os dias, está aqui conosco em mais uma live. Grande abraço, Frank, grande abraço para vocês que acompanham mais esta live aqui do Terceiro Tempo. E a gente fala no YouTube, fala no Facebook, e se abrir também aqui a cortina, a gente fala ao vivo pro pessoal do prédio que está aqui do lado, né? Que às vezes dava tchauzinho para você e tudo mais, né? Vamos lá, né? Então, eu acho que essa reunião do Tite, eu acho que é meramente para definir detalhes, né? Porque eu acho que o Tite vai continuar. O Tite queria mesmo fazer um trabalho de 4 anos, um ciclo inteiro. Eu acho que ele teve mais acertos do que erros. Eu acho que não adianta ficar trocando de técnico toda hora. Eu acho que a gente tem até bons nomes, o Renato Gaúcho vem aparecendo, mas não sei se ainda o Renato Gaúcho tem aquela tradição, escopo, porque o Renato vem fazendo um grande trabalho no Grêmio, mas até então o Renato era aquele técnico que era considerado caricato, ficava na praia com a filha dele, aliás, que ele faz muito bem, né? Só que aí o Renato andou ganhando tudo, montou um belo time, dizem que hoje o Renato tem outro perfil, mas eu ainda não vejo o que é para esse momento. Eu acho que é muito cedo, eu acho que o Renato tem que fazer também um ciclo maior de conquistas e trabalho para poder merecer essa chance. Ter uma continuidade maior, né? Porque maior. Vai, para um pouco, aí ele treina ou o Fluminense ou o Grêmio, né? Aí fez um grande time, montou um belo esquema, o time foi muito bem, mas... foi campeão da América, ele se consolidou como um grande treinador, né? Precisa continuar isso aí. O que se comenta é que o Renato mudou o perfil, que ele hoje não é mais aquele folclórico. Claro que ele gosta da boa vida ainda, e quem não gosta, ainda mais com o dinheiro que eles ganham. Mas diz que ele já chega cedo, ele vê gramado, tipo o que fazia o Tele, ele vê gramado, vê a condição do jogador, vai perguntar para um, para outro, se dá muito bem com o pessoal do CT, sabe? Porque é importante isso, que o Tite também fez, né? Você tem um respaldo, não é só da sua comissão técnica, mas você tem que ter do cozinheiro, da moça da limpeza, de quem lava as camisas, porque são pessoas que dão, que o jogador vendo aquilo, ele sente que o técnico, se está do lado de qualquer um, vai estar do lado dele também. Claro. Então eu acho que o Renato, pelo que falam, mudou esse posicionamento. Não que ele não fosse boa pessoa antes, mas ele era mais cabeça de vento, e agora parece que sim, mas agora ele precisa ter uma sequência, ficar aí 3, 4, 5 anos, desculpe, 3, 4, 5 anos, fazendo bons trabalhos, dirigindo times de ponta para pensar em seleção. Acho que ainda é o momento do Tite. Eu acho que o Tite vai continuar também, né? Tudo indicava para isso, tanto que assim, a reunião é com o Edu Gaspar, né? Se fosse para dizer não, acho que o Tite ele irá para dar porque o Edu Gaspar, na realidade, é o cara que coordena as seleções. Então, é ele que pode projetar um trabalho, colocar no papel ali o que é que pode ser feito neste ciclo de 4 anos, né? Claro, com a anuência do Tite, que é quem comanda lá a seleção dentro de campo, né? Mas quem dirige as seleções é o Edu Gaspar. Ele vai fazer o meio campo, ele vai... Claro que o contrato dele também, acho que terminou, né? Terminou toda a comissão técnica, mas o Edu vai conversar com o Caboclo para sentir o que a CBF está oferecendo para o Tite e para eles nesses 4 anos.
E depois, claro, vai levar para o Tite e vai levar para o Caboclo também qual é a pretensão financeira dos membros da comissão técnica, porque ninguém vai conversar um por um lá com o Caboclo. O Caboclo vai chegar e falar assim, ó, quero, só que eu tenho isso para cada um. Então o Edu leva para o Tite, leva as condições e aí bate o martelo. E olha só, antes da gente falar do Campeonato Brasileiro, da 13ª rodada, João Antônio, 334 milhões de reais o Liverpool está pagando para levar o Alisson. É um investimento que vale a pena aqui entre nós? Eu acho que é um gasto muito grande. Eu acho que o Alisson foi bem na Europa, na Copa do Mundo ele não foi exigido, o que foi pro gol entrou, então ele não se valorizou tanto assim, que nem o Courtois, que nem o Pickford, mais ainda, porque era um goleiro que ninguém conhecia, como alguns outros goleiros que fizeram, o Shaw, por exemplo, foi muito bem, se bem que já é veterano, mas o Shaw foi muito bem. Agora, eu vejo que é um investimento muito alto. Tá certo que o Liverpool está desesperado para pegar um goleiro, porque o Karius falhou na final da Liga dos Campeões, aí vieram com aquela que foi a concussão, que foi a batida, aí começou a fazer amistosos depois da Copa do Mundo, entra a Copa do Mundo, falhou de novo, então quer dizer, não foi a batida. Não tinha o Sérgio Ramos, né, para botar a culpa. Não bateu em ninguém a cabeça, né, então eu acho que nessas horas a necessidade faz aumentar o valor e foi isso que fez a Roma. É isso aí, ó, o Alisson, pô, acaba saindo valorizado da Copa do Mundo. Deixa eu mandar os primeiros abraços aqui para você que está participando conosco. O Renan Silva, um salve especial. O Fernando Schmidt, o Alisson vai dar muito certo lá no Liverpool, ele acredita. O Cleidson Lima, manda um salve aqui pra gente, assim como o Cláudio Souza, Alisson mão de alface. Ai, ai. O Antônio Madalosso, boa tarde, aqui de Votuporanga, São Paulo, saudades do Campeonato Brasileiro, hoje tem Corinthians, hein? E como pode, na véspera do jogo contra o Botafogo, parecem 4 jogadores machucados. Ai, ai, ai. O pessoal andou se recuperando lá, só que mais ou menos. O Jadson, por exemplo, vai para o jogo, né? Andou afastado dos treinos aí. Está na lista dos relacionados, mas o Cleison não vai, o Ralf não vai. Enfim, vamos falar disso já já. O Emanuel Oliveira está conosco, o Júnior Lima também, o Erlan Freire, o Antônio Chagas. Está errado, o técnico da seleção tem que ser menos corintiano. O louco, ele é de Carapicuíba e é palmeirense, o Antônio Chagas. O Valtécio Cardoso da Silva chama o Alisson de frangueiro. As contratações que o São Paulo fez podem levá-lo ao título do Brasileirão? É o Wilton Leal que pergunta. Thiago Ferreira, Cleiton Ariati, Antônio Germano, Expedito Reginaldo dos Santos, Luiz Felipe Ferraz. Quer saber também do São Paulo. O Expedito Reginaldo dos Santos diz que Guaxupé está conectada conosco neste momento, acompanhando a nossa transmissão diretamente aqui da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista. Ô, João Antônio, essa 13ª rodada começa daqui a pouquinho, 7h30, com o Ceará Sport. Duas equipes que não investiram muito não nessa parada, né? O Ceará até perdeu o Coutinho, que não quis ficar lá, foi pro Fortaleza e tal. O Sport já tinha se reforçado antes, né? Com alguns medalhões, mas viu problemas financeiros. O Sport não perdeu ninguém, então, e como vinha fazendo uma bela campanha, teoricamente favoritismo do Sport. Eu acho que, como a gente fala, ano novo, vida nova, não é um ano novo, mas começo de ano, recomeço de ano novo, vida nova. O Ceará vai ter que começar, se pensar ainda numa milagrosa recuperação, não pode mais perder ponto em casa, principalmente times que não estão também nas primeiras colocações. O Sport até que está bem no campeonato, mas não é um time de ponta, não é um time que tenha um baita elenco. Então hoje é jogo de vida ou morte para o Ceará, porque ficou esse tempo parado, o Lisca lanterna da 5 pontos, só não ganhou nenhuma. Então ou ele ganha hoje, ou pode encomendar já a passagem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Às 9 da noite tem Vitória e Paraná Clube. O Vitória andou mudando bastante aí o elenco, né? E o Paraná segurou o Rogério Micali, que até rejeitou a oferta para treinar, acho que a seleção do Iraque, né? Preferiu ficar aí, mas também, na boa, fez certo, né? Eu acho que o Vitória é favorito, joga em casa, e o Paraná, no começo do campeonato eu colocava Paraná e América Mineiro como os dois grandes favoritos para rebaixamento, claro que eu faltam mais dois. O América surpreendeu, o Paraná nem tanto, está nessa toada desde o início do campeonato, e quem se juntou ao Paraná é o Ceará, né, que está decepcionando mais ainda. Acho que o Vitória tem mais time, Vitória jogando em casa, a não ser que tenha uma surpresa muito grande, é favorito. Bom, depois aí nós temos 3 jogos às 9h45, lembrando que a rodada ela foi dividida, né? 5 jogos na quarta-feira e outros 5 jogos
na quinta-feira. Às 9h45 a gente tem Corinthians e Botafogo, Flamengo e São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. Vamos começar com o Grêmio e Atlético para a gente falar mais sobre os jogos de Corinthians e também do São Paulo. Jogo lá em Porto Alegre, o Atlético Mineiro ali na vice-liderança, né, atrás do Flamengo, mas uma partida importante. E o detalhe, né, a primeira sem o artilheiro da competição, sem o Roger Guedes, que vazou. O Grêmio leva uma certa vantagem, não só por jogar em casa, porque manteve a sua base, só perdeu o Arthur. Só que o problema é que o Maicon também está machucado. Então ele perde os dois jogadores de meio campo que vinham sendo a sustentação do time, o Maicon e o Arthur. Então hoje o Grêmio tem um meio campo modificado, mas não perdeu tanta gente como o Atlético. O Atlético contratou o Xará, mas perdeu o Blanco, perdeu o Roger Guedes, perdeu o Otero. Então o Atlético vai se remontar. O Atlético tem que fazer um time novo. Não um time novo, mas perdeu algumas peças importantes que eram titulares da equipe. Você vê que o Luan volta a ser titular, o Elias segue como titular, mas foi muito criticado no primeiro semestre. Então eu digo que o Grêmio é favorito. O Grêmio ele tem o time montado, já uma base. Mesmo quando sai um, dois jogadores, o Renato tem umas peças de reposição. O Atlético a gente vai ver a partir de hoje. O Atlético é o vice-líder, vinha fazendo um grande campeonato, mexeu muito, e é o que eu falo nessa janela. A partir de agora, a partir de hoje, que a gente vai começar a ver exatamente como vão ficar esses times até o final do campeonato. Bom, muito bem. Esse jogo lá em Porto Alegre a gente confere então e amanhã traz um resumo do que aconteceu lá. Tem também o jogo do Flamengo contra o São Paulo, esse jogo no Maracanã, né, o João Antônio? 9h45 da noite, o Flamengo é o líder da competição, e aí o que pode acontecer? O São Paulo está a 4 pontos do Flamengo, na terceira colocação. Então essa partida é de uma relevância muito grande para o São Paulo, porque se o São Paulo vence, o São Paulo vai encostar no Flamengo, ficar com 26 pontos, e aí, amigo, aí o São Paulo vai para as cabeças, porque vai entrar de vez na briga pela liderança do campeonato. No sábado tem clássico contra o Corinthians, já vendeu mais de 40 mil ingressos, olha que beleza, no sábado à noite, 9 da noite vai ser o clássico. Então assim, é um jogo importante para o São Paulo e também para a gente testar, né? Como é que volta esse São Paulo depois da parada, João? O Flamengo perdeu o Vinícius, vendeu o Viseu também, que vinha sendo um reserva importante, mas conseguiu, junto ao Tribunal da Suíça, a liberação do Guerreiro. O Guerreiro que mostrou na Copa do Mundo que está numa condição boa para jogar. Não é que também vai arrebentar com o jogo, mas como opção de ataque para o Flamengo é uma opção importante. E ele está liberado para jogar. O São Paulo é aquilo. O Flamengo manteve uma base de meio campo que eu acho excepcional. O Flamengo tem aí o Lucas Paquetá, tem o Diego, tem Everton Ribeiro, tem jogadores de um nível técnico muito grande e tem um bom banco. O Marcos Moreno está entrando agora também, deve até começar o jogo, pode até começar o jogo. O Flamengo manteve o seu time. O São Paulo, ele reforçou e bem, só que o Bruno Pérez não joga hoje ainda. Esse João, ponta direita, ele vai fazer a sua estreia, deve começar jogando, porque o São Paulo não tem mais o Valdívia e o Marcos Guilherme, e eu estou muito afim de ver em campo esse Carneiro, porque eu estou falando já há algum tempo, é um jogador diferenciado, ele é centroavante, mas ele sabe sair para o jogo, tipo assim, quando eu falei que ele era um Serginho em início de carreira, em começo de carreira, até fisicamente, por ser canhoto, mas pelo que eu vi as atuações na Copa do Mundo, ele joga mais ou menos como o Kane, guardadas as devidas proporções. Ele não fica preso só na área. Ele é um jogador que flutua bem em qualquer posição de ataque. Ele também cai para os lados, ele tem elegância para passar a bola, sai também para deixar um buraco na zaga e alguém que vem de trás penetrar. Isso, São Paulo tem jogadores importantes, como o Nenê principalmente. Então o São Paulo me surpreendeu positivamente com o Aguirre. Está numa posição boa no campeonato. Eu acho que o São Paulo, a partir de agora, tranquilamente, não vai dar mais susto nenhum no torcedor. Resta saber se vai manter esse nível para poder brigar lá em cima. O São Paulo não tem um grande elenco e o brasileiro vai continuar também outras competições. Ele está fora da Copa do Brasil, mas tem a Sul-Americana, né? Então não tem um grande elenco. Mas o time foi bem montado. Eu não chego a gostar muito de Arbeloa e Anderson Martins, mas o esquema defensivo que fez o Aguirre está beneficiando os dois zagueiros, que não ficam muito expostos. Ele tem sempre dois jogadores na cabeça de área
o Hudson, era o Petros, agora o Jusilei, que ajudam muito a proteger os zagueiros. Então o São Paulo está num caminho legal. Só que eu falo, resta ver o que ele pode render a partir de agora, porque a partir de agora ele começa mesmo o campeonato. Só que o São Paulo já conseguiu um grande primeiro turno, uma grande primeira fase da Copa, a grande primeira parte, mas hoje vai ser um grande jogo. Acho que o São Paulo não vai ficar atrás contra o Flamengo, não. Olha, São Paulo de Sidão, Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Jusilei, Hudson e Nenê, e aí o trio de ataque com o Rojas, o equatoriano que veio da Argentina, com o Rojas, com o Everton e com o Diego Souza. E o Gonçalo Carneiro pela primeira vez ficando no banco de reservas, pela primeira vez relacionado, pode ser uma atração aí para o segundo tempo. Essa é a base do São Paulo. Acho que assim, vem sendo muito coerente o Diego Aguirre, né? E ele demonstrou que ele tem pulso, isso tem sido importante, porque veja bem, o Cueva voltou, desde que voltou da seleção, ele nem deu trela pro Cueva e falou, não, que eu sei, ele vai embora e tal, nem treinou. O Rojas chegou, ele já colocou o cara para jogar, gostou, manteve e já disse o seguinte, olha, quem não der 100%, quem não mostrar que está afim, não vai pro jogo. Já fez isso faz tempo, né? Ele sacou do time, naquela época, o Diego Souza, que não vinha bem. Ele sacou o Diego, colocou o Diego para treinar, para recuperar e depois ele voltou melhor. Tinha sacado já o Valdívia antes dele ir embora também. O Marcos Guilherme foi sacado também. Então o Aguirre está me surpreendendo muito bem. Tá certo que ele está tendo um respaldo muito grande do Lugano. Mas isso é importante. A gente não tem que falar assim, ele só está fazendo isso porque a diretoria está dando um respaldo. É importante justamente por isso. Por ele ter pulso firme e pela diretoria dar apoio. Porque só assim que é feito um bom trabalho. O João, sabe quem está assistindo a gente? Francisco Palitos. Francisco Palitos. Grande abraço para você, ó. Um abraço para o Chico Palito, para o Robson Vitoriano, para o Emanuel de Oliveira, todos conosco também. E ele mandou mensagem, ele fez um comentário que eu estou sempre de olho. A gente também está sempre de olho, sempre torcendo muito por você, parceiro. Ana Maria Silva está conosco, o Santos Fabrício. Hoje o São Paulo vai botar para derreter o Maracanã. 3-0 para o Tricolor, olha aí, rapaz. O Wilton Leal pede para a gente mandar um abraço para Salgado, em Sergipe. Alô, galera de Sergipe, muito obrigado pela audiência. E o Nelson Gonçalves de Guarulhos. Aliás, Nelson Gonçalves não, né? O Nelson de Guarulhos. Diz que vai ser 2-1 para o Flamengo. É o Nelson Perim. Nelson Gonçalves é por, sei lá, um pouco de fanatismo. Nelson Gonçalves. O Maurício Babu manda um Vai São Paulo aqui pra gente também. Olha, o outro jogo das 9h45, Corinthians e Botafogo. O jogo será aqui na arena do Corinthians em Itaquera, com destaque para a estreia em uma partida oficial do Danilo Avelar, que chegou e já tomou conta da posição porque o Sid Clay foi negociado. O Bruno Henrique, o Pedro Henrique jogando na zaga ao lado do Henrique, é o novo titular, mas eu vou falar, viu? O Pedro Henrique está em observação. Se ele não for bem, acho que o Corinthians vai ter que ir para o mercado buscar um outro zagueiro. O Wilson, que não jogava não joga, né, na realidade, desde o ano passado, acho que fevereiro do ano passado, voltou a treinar normalmente, então assim, é uma das opções, mas é a última também, né? Que mais que teremos de novidade no Corinthians? A volta do René Júnior. Acho que o Corinthians e o Matheus Vital, né, assumindo a titularidade. Ele vai entrar jogando hoje, João. Eu acho que o Corinthians pode pegar zagueiro em qualquer lugar. O que o Corinthians tem acertado de contratação de zagueiro não é brincadeira. Ele acertou na contratação do Gil, aí foi buscar o Pablo, deu certo, foi buscar o Balbuena, deu certo, trouxe o Henrique de volta, deu certo. O Henrique estava na reserva, não jogava tanto quando estava lá na Europa. Quer dizer, o Corinthians está abençoado para zagueiro, né? É um negócio impressionante, né? Mas o Pedro Henrique vai ter essa grande chance. O Corinthians, a sorte do Corinthians, não é que o Botafogo seja um time fraco. O Botafogo é aquele time que, quando se espera mais ele, não vai. Em casa ele dá trabalho porque ele tem uma força, uma garra muito grande. Mas eu não acredito muito no Botafogo. Acho que o Botafogo vai ficar naquela 11º. Então o Corinthians, que está se remontando, eu acho que dá sorte de pegar hoje um time que não é da primeira linha do futebol brasileiro. Então o Corinthians vai ter mais, não digo tranquilidade, vai ter mais chance de colocar o seu futebol. Embora é aquilo que a gente sempre fala, o futebol tem os dois lados. Se você está se remontando e pega um adversário forte, como um Grêmio, um Cruzeiro, e perde o jogo, vão falar, tudo bem, normal. Se você perder o Botafogo, não é tão normal assim. E numa partida em casa, né? Lembrando que em jogos oficiais são 7 partidas sob o comando do Loz e sob o comando do Loz e uma vitória, né? Foram 2 vitórias aqui nos amistosos de preparação, uma contra o Grêmio e outra contra o Cruzeiro, e um outro empate contra o Cruzeiro, por isso até
um certo ânimo assim da Fiel e do próprio jogador, dos próprios jogadores, né? A gente percebe isso aí pelas entrevistas que eles têm concedido, em achar que o trabalho vai dar engrenada. Hoje com o Cássio no gol, Fagner, e aí Pedro Henrique e o Avelar, Gabriel e René Júnior, Romero, Rodriguinho e o Matheus Matias e o Roger como referência. Na segunda-feira eu estava apresentando um programa lá na TV Mais. O Matheus Matias não, Matheus Vital. Matheus Matias fica no banco de reserva, que ainda não teve uma grande chance. E até agradou aí nas oportunidades que teve nos amistosos. Aí um companheiro lá na TV Mais perguntou assim, ué, mas o Corinthians não vai fazer aquele esquema de jogar sem atacante? Eu falei, pô, mas como é que vai jogar sem atacante se contratou o Roger, agora contratou o Jonatas, que fica no banco de reservas? Antes não tinha opção, agora que tem 2, 3, mas não vai usar? Aí não faz sentido, né, João? E o que eu sempre falo, um técnico, ele sempre tem, apesar de ter uma linha, ele sempre tem uma ideia diferente do outro. Então não é porque o Loss vai seguir um trabalho feito pelo Carille que ele tem que colocar o mesmo time. Até por isso, o Carille não tinha centroavante, agora ele tem 2. Então ele já mudou o estilo do Corinthians. O estilo do Corinthians não é mais aquele 4-1-4-1 ou 4-2-4, com 2 volantes e uma linha de 4 que se reversavam na frente. Agora o Corinthians joga mesmo com 2 volantes, os 3 jogadores de meio, os 2 pontas mais abertos, o Rodriguinho, centralizando, e uma referência. É isso aí. Um abraço para o Maurício Babu, que disse que vai ser 2-0 para o São Paulo contra o Cavalo Paraguaio. Só vai dar de São Paulo no jogo contra o Flamengo, diz o João Ismael de Oliveira. O Palitos quer saber, ele está de olho aqui, ó, falou, quero ver o que é que vocês vão falar do Palmeiras. Nós vamos falar bastante do Palmeiras amanhã, no dia do jogo contra o Santos, que o senhor vai com certeza estar acompanhando, né? O Ricardo Gomes Oliveira, Nenê faz 3 hoje, hein? Olha, aliás, falando desse negócio de Nenê faz 3, São Paulo precisa ficar atento porque tem 7 jogadores pendurados com o segundo cartão amarelo, gente. Então precisa tomar cuidado, né, João? Porque clássico é clássico, né? E quem apita hoje? Ih, rapaz, eu não... Porque isso é muito importante, né? A gente sabe que... eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica e falando que a árbitro de futebol, ele... Que eu sei que não vai ter VAR. Pende para um lado ou para o outro. Mas a gente já conhece, tem árbitros de vários estilos. Então tem árbitro que contemporiza mais, fala mais, vai na conversa. Tem outros que já são mais enérgicos. Começou a dar confusão, e hoje é um dia de um jogo quente, porque o Flamengo é líder, o São Paulo pode virar vice-líder de novo, então o jogo vai ser certamente muito quente, né? Então tem árbitro que já quer se impor logo no começo, com cartão para lá, cartão para cá. Então depende muito do perfil do árbitro de Flamengo e São Paulo para o jogo de hoje no estádio do Maracanã, né? Deixa eu ver se a gente tem a arbitragem aqui rapidinho, só para aqui, ó. Paulo Roberto Alves Júnior. Prazer, Frank. Faço a menor ideia quem seja. Paranaense. Então, não me recordo dele. Então, não deve se impor muito, não. Não me recordo. Não deve se impor muito, não, porque quem não fez a sua cama ainda, aquela história, faça a sua cama e depois deite na fama. Não, faça a sua fama e depois deite na cama. É diferente. Ela está buscando uma identidade. Então, né? Como ele não fez a fama dele ainda, ele também de repente não vai querer estragar um jogo e sair aí fazendo atitudes meio malucas. Uma coisa que pode ser feita por um Voaden, pelos árbitros de mais gabarito, mais tempo de estrada. Né? Esse aí, se ele chegar e distribuir 10 cartões, vamos pensar, é estilo dele mesmo, ele sentiu que o jogo estava quente e mandou bala. Se o outro distribuir 10 cartões, ele fala, pô, o cara é novato, não soube levar o jogo. E uma outra observação que é importante para esse jogo, o CBF confirmou agora à tarde que o Guerreiro está liberado. Então o Guerreiro está inclusive escalado pelo Maurício Barbieri, o jovem técnico da equipe do Flamengo, será o titular. A CBF no primeiro momento lavou as mãos, ela não quis, mas hoje ela falou, eu não quero me meter nessa história porque... Consulta lá! Essa liberação veio por parte do Tribunal da Suíça. Aí ela falou, comigo eu não tenho nada. Aí o Tribunal da Suíça que deu o parecer dizendo que até o caso ser novamente julgado, essa liberação está valendo para qualquer competição, então ele pode jogar. Estamos chegando no finalzinho aqui, a Série B teve ontem 3 empates por 0-0, coisa mais sem graça. Avaí, Atlético Goianiense, Sampaio Correia Juventude, Vila Nova e Brasil de Pelotas. Em compensação, Guarani e Figueirense fizeram uma partida de 5 gols, um belo jogo lá no Brinco de Ouro, com muitas falhas individuais, né, João?
e o Guarani acabou levando a pior, aí perdeu para a equipe do Figueirense por 3-2, aquilo que a gente falava, era um confronto direto, o Guarani não consegue, o Figueira ultrapassou, agora o Guarani foi para sexto na tabela e o Guarani caiu para o oitavo, mas eles estão ali, em número de pontos, beirando a zona de classificação. Mas, tudo bem que a série B é muito complicada, porque ela é muito equilibrada, né? Principalmente aí tem 10, 12 times que brigam pelo acesso. O Guarani não consegue dar uma sequência. É diferente da Ponte, que vinha muito mal e começou a subir, está subindo, está chegando perto, porque está tendo essa sequência de resultados importantes. Já a equipe do Guarani não, né? Então vai ficar difícil se continuar assim. Se não engatar uns 3, 4 jogos de invencibilidade e tudo, ele não consegue subir. Ó, só para registrar, na Sul-Americana nós tivemos vitória do Caracas sobre o Sport Huancayo por 2-0, o Lanús fez 1-0 no Júnior de Barranquilla. Hoje tem Defensa e Justiça, aquele que eliminou o São Paulo no ano passado contra o Nacional do Equador, Deportivo Cali e Bolívar, Sol de América e Nacional do Uruguai. Aí quando tiver uma fase mais aguda, quando os brasileiros estiverem lá, a gente vai olhar com um pouquinho de mais atenção também para a Sul-Americana. Abraços aqui para o Fabrício Santos, que diz que hoje os gols serão de Nenê e Carneiro. Ó, o pessoal de São Paulo está empolgado, viu? Legal isso aí, meu. O torcedor tá até pelo número de ingressos aí que a gente já citou para o clássico, demonstra essa empolgação do torcedor. E o Greg Andrade vai dar a volta por cima sim. Como é que é? Tá falando de quem? Do Corinthians? Devendo a tia da marmita, só pode passar pela rua de cima. Alguma piadinha aqui com o Corinthians, evidentemente. Ô João, tem destaque olímpico? Ontem a gente teve lá na França o meeting de Le Rouen e tivemos 2 medalhas de ouro para o Brasil. 2 medalhas importantes, uma delas no salto com vara com o Thiago Braz, campeão olímpico. Depois que ele ganhou o título olímpico, essa foi a sua 4ª conquista apenas. Ele não ganhava uma medalha de ouro desde março, também em Le Rouen, na França, por curiosidade, né? E faz um bom tempo que ele não ganhava uma medalha de ouro nessas competições europeias. Ele, depois da Olimpíada, ele teve um problema, caiu muito, até se machucou. Está voltando agora, já tinha na última competição feito seu melhor tempo do ano, agora bateu esse seu melhor tempo do ano, 5,70 m, é o 13º tempo do ano, é o melhor dele, mas o 13º do ano. Então, aos poucos, o Thiago Braz está voltando a tentar ser aquele atleta que levou ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. E no salto triplo, a Núbia Soares também ganhou medalha de ouro, com 14,69. Essa é a 3ª melhor marca da temporada do mundo. Então, legal, ótima marca para a Núbia Soares. E lembrando, né, que a gente tem muita tradição, já falei aqui sobre o salto triplo, né? Na semana passada teve o Mundial Sub-20 em Tampere, na Finlândia. E a Miliele Santos ganhou medalha de prata nessa mesma prova. Quer dizer, a gente ganhou agora, ontem, a medalha de ouro, salto triplo com a Núbia, isso na categoria principal, no caso, né? E o Sub-20 ganhou medalha de prata no Mundial. Quer dizer, nessa prova estamos bem. Nós estamos bem encaminhados aí, né? Inclusive para o futuro com a Sub-20, né? O atletismo vem crescendo bastante. Teve um tempo de muita estagnação, muitos problemas, inclusive problemas em confederação. A gente teve aí a saída de 2 diretorias praticamente, uma delas já há um tempo e a outra agora recentemente com o Toninho. Só que vem sendo feito um bom trabalho. O atletismo tinha estagnado e agora os resultados já estão aparecendo de novo. Eu acho que o atletismo vai dar bons frutos para a Tóquio em 2020. É isso aí, pessoal. Amanhã tem mais destaque olímpico do João Antônio de Carvalho. Tem também a análise dos jogos que serão realizados na noite desta quarta-feira e a projeção dos jogos da quinta-feira, quando nós teremos também o clássico entre Santos e Palmeiras no estádio do Pacaembu, além de Chapecoense e Bahia, Cruzeiro e América, Vasco e Fluminense, Atlético Paranaense e Internacional no complemento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Brasileirão voltou, o Brasileirão voltou. E a gente volta amanhã, tá bom, pessoal? Valeu, até lá, tchau. Grande abraço e bom jogo para vocês à noite do Brasileirão, hein? Todo mundo acompanhando.